Ela estava sentada sozinha em seu barraco, olhando para uma vela trêmula sobre um bolo de supermercado. 80 anos de vida e ninguém para cantar parabéns. Ninguém para lembrar que ela ainda importava. Dona Neuza havia tomado uma decisão naquela manhã. Uma decisão que colocaria fim ao seu sofrimento silencioso. Mas então, em uma sala de espera de posto de saúde, uma menina muda de 6 anos faria algo inesperado. E em questão de segundos, 3 vidas despedaçadas se entrelaçariam de uma forma que ninguém poderia prever. Antes de continuarmos, nos conte. Qual o seu nome e de onde você está nos assistindo? Adoramos saber o quanto nossas histórias viajam e tocam corações por todo o Brasil e além. O despertador não tocou porque Dona Neuza não o havia programado. Não havia razão para isso. Aos 80 anos, acordar era apenas mais um ato mecânico, sem propósito, sem expectativa. A luz fraca da manhã entrava pelas frestas da janela de madeira do barraco, iluminando as paredes descascadas e o crucifixo torto que ela não tinha forças para endireitar há meses. Ela abriu os olhos e, por um instante, esqueceu. Esqueceu que estava sozinha. Esqueceu que Vera não estava mais ali. Mas então a realidade caiu sobre ela como uma pedra fria no peito. Hoje era 12 de abril. Seu aniversário. 80 anos. Neuza impulsionou a cadeira de rodas até a pequena mesa da cozinha, onde o bolo de supermercado esperava. R$ 5,90. Chocolate com cobertura artificial. Ela havia comprado ontem quando foi buscar o pão. A moça do caixa tinha perguntado se era para uma festa. Neuza havia mentido, a voz fraca. Para minha neta. A moça sorriu e colocou uma velinha grátis no saco. Parabéns para ela. Agora, Neuza olhava para aquela vela branca e simples, ainda dentro do saquinho plástico. Seus dedos tremiam quando a retirou, quando a enfiou no centro do bolo. Ela não precisava de fósforo, não ia acender, não ia cantar para si mesma. Isso seria patético demais, até para ela. Mas seus olhos caíram sobre o vidro de comprimidos ao lado da pia. 30 cápsulas de um remédio controlado para a dor que o médico do posto tinha receitado para suas pernas fantasmas, aquelas que ela não sentia mais, mas que insistiam em doer na memória. 30 cápsulas. Seria suficiente? Ela tinha lido sobre isso na revista que a vizinha deixou o mês passado, antes de se mudar. Neuza pegou o vidro. Pesado. Cheio de promessas silenciosas. Ela o colocou ao lado do bolo, criando uma natureza morta macabra. Um último aniversário. Uma última escolha. 3 anos. 3 anos desde que perdeu Vera. 3 anos desde que a vida fez sentido. A memória veio sem pedir licença, como sempre vinha. Vera, com seu uniforme branco de enfermeira, entrando em casa após o plantão noturno. Eram 6 da manhã de uma terça-feira comum. Ela trazia pão quentinho da padaria e aquele sorriso cansado que iluminava tudo. Mãe, a senhora já está acordada? Pensei em fazer um café reforçado hoje. Teve uma noite difícil no hospital, mas conseguimos salvar um menino de 7 anos. Trauma de carro. Ele vai ficar bem. Vera sempre trazia essas histórias. Sempre falava dos pacientes como se fossem da família. Neuza reclamava que a filha se importava demais, que levava o trabalho para casa, que precisava cuidar de si mesma também. Mãe, se eu não me importar, quem vai? Vera respondia, servindo o café. Alguém precisa lembrar essas pessoas de que elas importam. 8 horas depois, Vera estava morta. Um assalto no ônibus 717, linha que ela pegava todo dia. 3 homens armados. Ela estava voltando do mercado. Tinha ido comprar os remédios de Neuza. As testemunhas disseram que quando um dos assaltantes apontou a arma para uma criança de colo, Vera se levantou. Tentou acalmar o homem. Ofereceu sua bolsa, seu celular, tudo. Calma, por favor, tem um bebê aqui. Leva o que quiser, mas não machuca ninguém. O tiro foi instantâneo. Vera caiu no corredor do ônibus
e a última coisa que fez foi empurrar a mochila com os remédios de Neuza para debaixo do banco, protegendo-a do caos que se seguiu. Alguém recuperou a mochila depois e levou para Neuza. Os remédios estavam intactos. A filha não. Neuza nunca mais conseguiu tomar aqueles remédios. Eles ainda estavam na gaveta, lacrados, como um memorial do último ato de amor de Vera. E então, 6 meses depois, as pernas de Neuza começaram a morrer. Diabetes descontrolada, disseram os médicos. Neuropatia avançada. A circulação tinha sido comprometida. Primeiro veio a perda de sensibilidade. Depois a incapacidade de andar. A cadeira de rodas chegou como uma sentença final. Neuza olhou para o bolo novamente, para as mãos enrugadas que seguravam o vidro de comprimidos, para a vela apagada que ninguém acenderia. Vera, ela sussurrou para o vazio. Eu tentei. Tentei continuar como você pediu. Mas estou tão cansada, minha filha. Tão cansada. Ela abriu o vidro. O som do lacre quebrando ecoou alto demais no silêncio. Neuza despejou 3 comprimidos na palma da mão. Depois, mais 3. Depois mais 3. Contou 15. Seria suficiente? Ela não sabia. Não importava. O que importava é que a dor iria parar. Mas algo a fez parar. Uma voz na memória. Não a de Vera, a de sua própria mãe, falecida há 30 anos. Neuza, enquanto você está respirando, Deus ainda tem planos. Não jogue fora o que ele ainda não terminou. Neuza fechou os olhos. Que planos, mãe? Que planos pode haver para uma velha quebrada e sozinha? Nenhuma resposta. Apenas o silêncio do barraco e o som distante de crianças brincando na rua. Vida acontecendo em algum lugar, só não aqui. Ela colocou os comprimidos de volta no vidro. Não por esperança, mas por covardia, ela pensou. Ela era covarde demais até para isso. Em vez disso, Neuza impulsionou a cadeira até o quartinho que tinha sido de Vera. A porta estava fechada há meses. Ela a abriu lentamente. O cheiro de mofo misturado com o perfume fantasma da filha a atingiu como um soco. A cama ainda estava feita. Os livros de enfermagem empilhados na escrivaninha. O uniforme lavado e passado, pendurado no armário, esperando por alguém que nunca mais voltaria para usá-lo. E lá, sobre a cômoda, estava a caixa. Embrulhada em papel de presente azul desbotado, com um laço branco amarelado pelo tempo. O último presente de aniversário que Vera havia comprado para ela, 3 semanas antes de morrer. Mãe, não abre agora, Vera tinha dito sorrindo com aquele jeito travesso que sempre teve. Guarda para o dia do seu aniversário. É uma surpresa especial. Neuza nunca abriu. Não conseguiu. Abrir seria aceitar que era o último, que não haveria mais presentes, mais surpresas, mais aniversários com Vera. Ela estendeu a mão trêmula e tocou o papel. Estava áspero, fragilizado pelo tempo. Por um momento, considerou abrir. Mas o medo a paralisou. O medo de que o conteúdo fosse tão perfeito, tão Vera, que a destruiria completamente. Neuza recuou a cadeira e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Eram 9 da manhã. Ela tinha uma consulta no posto de saúde às 10. Consulta de rotina para pegar os remédios do mês. Diabetes, pressão, dor crônica. Uma coleção de frascos que mantinham seu corpo funcionando, mas que não tocavam no que realmente estava quebrado. Ela pensou em não ir. Pensou em ficar ali, naquele barraco, naquele aniversário silencioso, com aquele bolo intocável. Mas a rotina era a única coisa que a mantinha minimamente humana. Se ela quebrasse a rotina, o que sobraria? Neuza se preparou mecanicamente. Trocou a camisola pelo vestido florido desbotado, penteou os cabelos brancos e ralos, pegou a bolsa velha de couro sintético e a receita médica amarelada. A rampa improvisada que o pessoal da associação de bairro tinha construído há 2 anos ainda estava firme. Neuza desceu com cuidado, impulsionando a cadeira centímetro por centímetro. A rua de terra batida estava seca, mas cheia de buracos. Cada solavanco era uma dor nova na coluna. O posto de saúde
ficava a 6 quadras dali. Neuza fez o caminho olhando para o chão, evitando os olhares curiosos e piedosos dos vizinhos. Dona Cleide, da Casa Amarela, estava estendendo roupa no varal. "Bom dia, dona Neuza. Tudo bem?" "Tudo." Neuza mentiu, sem parar. "A senhora precisa de alguma coisa? Posso levar algum recado?" "Não, obrigada." Ela não queria bondade. Bondade doía mais do que indiferença. Bondade lembrava que ela ainda estava viva, ainda era vista, ainda importava para alguém. E se importava, por que se sentia tão invisível? O posto estava lotado, como sempre. Neuza pegou a senha e se posicionou no canto da sala de espera, perto da janela, onde sempre ficava. Dali, ela podia ver a rua, as pessoas passando, a vida acontecendo sem ela. A sala cheirava a desinfetante e suor. Havia mães com crianças no colo, idosos tossindo, adolescentes mexendo no celular. Todos esperando, todos presos naquele limbo branco de saúde pública precária e esperança adiada. Neuza fechou os olhos. Talvez conseguisse dormir um pouco. Talvez o tempo passasse mais rápido assim. Mas então, a porta do posto se abriu com força. Uma lufada de ar quente entrou junto com eles. Um homem jovem, talvez 30 e poucos anos, alto e magro, com a pele queimada de sol e as mãos calejadas de quem trabalha com força bruta. Ele vestia uma camiseta surrada de obra e uma calça jeans rasgada no joelho. Seu rosto era marcado por uma exaustão que ia além do cansaço físico. Era o tipo de cansaço que mora nos ossos, que não sai com sono. E ao lado dele, segurando sua mão com força, estava uma menina pequena, 6 anos, talvez 7. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo torto, como se o pai tivesse tentado fazer sozinho e não conseguisse muito bem. Ela usava um vestidinho rosa desbotado e sandálias de borracha. E seus olhos eram enormes, escuros e completamente silenciosos. A menina não chorava. Não falava, apenas olhava tudo ao redor com aquela intensidade perturbadora de crianças que viram coisas que não deveriam. O homem se aproximou da recepção. Falou algo baixo com a atendente, pegou uma senha e voltou para a sala de espera. Ele procurou um lugar vazio, mas não havia. Todos os bancos estavam ocupados. Neuza, quase instintivamente, quase contra sua própria vontade de desaparecer, acenou para o espaço ao lado de sua cadeira de rodas. "Tem espaço aqui?" ela disse, a voz rouca de desuso. O homem olhou para ela surpreso. Então sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Obrigado, senhora. A gente fica ali no chão mesmo, sem problema. Não seja bobo, venha." Ele hesitou, mas a menina já estava caminhando em direção a Neuza. Ela se sentou no chão, encostada na parede, ao lado da cadeira de rodas, e puxou da mochila um caderno de desenho e um estojo de lápis de cor. O pai se aproximou, meio sem jeito. "Desculpa, ela é meio... direta. Isabela, não incomoda a senhora." "Não incomoda", Neuza disse, e era verdade. Pela primeira vez em anos, a presença de alguém não incomodava. O homem se sentou no chão também, ao lado da filha. "Eu sou Rodrigo. Essa aqui é a Isabela." "Neuza." "Prazer, dona Neuza." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Isabela desenhava com concentração absoluta, a língua para fora entre os lábios, os dedos pequenos segurando os lápis com firmeza. Neuza observava, sem querer ser invasiva, mas incapaz de desviar o olhar. Havia algo naquela criança, algo familiar, algo quebrado. "Ela não fala muito", Rodrigo disse de repente, a voz baixa. "Não é que ela não pode, só... não fala, desde que a mãe faleceu." Neuza sentiu o peito apertar. "Sinto muito. Faz 2 anos já. Parece uma vida inteira e ao mesmo tempo parece que foi ontem." Ele passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço infinito. "A médica diz que é trauma, mutismo seletivo, que ela vai voltar a falar quando estiver pronta, mas..." Sua voz falhou. "Mas já faz tanto tempo. E se ela nunca estiver pronta?"
Neuza não tinha resposta. Como poderia ter? Ela própria estava quebrada. Hoje estamos aqui para pegar os remédios dela. Rodrigo continuou, como se falasse com alguém que finalmente entendia. Ansiedade infantil, disseram, como se uma criança de 6 anos precisasse de remédio para a ansiedade. Ele soltou uma risada sem humor. Mas eu não sei mais o que fazer. Ela não dorme, tem pesadelos. Fica acordada a noite toda desenhando. Desenhando o quê? Neuza perguntou sem pensar. Rodrigo olhou para a filha, que continuava concentrada no papel. Anjos. Ela só desenha anjos. Neuza olhou para baixo, para o caderno de Isabela, e lá estava. Um anjo com asas enormes, desenhado com lápis de cor azul e branco. O rosto do anjo era simples. Apenas 2 pontos para os olhos e um risco para a boca. Mas havia algo na forma como as asas estavam posicionadas, abertas e protetoras, que apertou a garganta de Neuza. É bonito, ela sussurrou. Isabela parou de desenhar. Virou a cabeça lentamente e olhou para Neuza. Seus olhos grandes e escuros fixaram-se nos dela, e por um momento, Neuza sentiu como se a menina pudesse ver tudo. Cada dor, cada perda, cada desistência silenciosa. E então, Isabela fez algo inesperado. Ela arrancou a página do caderno com cuidado, dobrou-a ao meio e estendeu para Neuza. Neuza piscou, confusa. Para mim? Isabela acenou com a cabeça. Rodrigo se inclinou. Isa, você tem certeza? Esse desenho estava tão bonito. Mas a menina já estava empurrando o papel para as mãos de Neuza. Suas mãos pequenas tocaram as mãos enrugadas da velha senhora, e algo passou entre elas. Algo sem palavras. Algo antigo e novo ao mesmo tempo. Neuza pegou o desenho com as mãos trêmulas. Olhou para ele, para as asas abertas, para o rosto simples do anjo. E então, pela primeira vez naquele dia de aniversário, pela primeira vez em meses, talvez anos, Neuza sentiu algo diferente de vazio. Sentiu um tremor. Pequeno, frágil, mas inegável. Obrigada, ela sussurrou, a voz rachada. Isabela sorriu, um sorriso minúsculo, mas real. 100 a 47. A voz da enfermeira ecoou pela sala. É a nossa, Rodrigo disse, levantando-se. Vem, Isa. Mas antes de se afastar, ele olhou para Neuza e disse algo que ela não esperava. A senhora tem um sorriso bonito. Devia sorrir mais. Neuza piscou, perplexa. Ela tinha sorrido. Não havia nem percebido. Eles entraram no consultório e Neuza ficou sozinha novamente. Mas sua mão ainda segurava o desenho. E pela primeira vez em anos, ela não se sentiu completamente invisível. 15 minutos depois, foi a vez dela. A consulta foi rápida, mecânica. Doutora Almeida, uma mulher de meia idade com olheiras profundas e um sorriso profissional, renovou as receitas, mediu a pressão, fez as perguntas de sempre. Como está a má alimentação, dona Neuza? Bem. Está tomando os remédios nos horários certos? Sim. Alguma dor nova? Alguma coisa diferente? Neuza quase disse sim. Quase contou sobre o vidro de comprimidos, sobre o bolo, sobre a vela que não ia acender. Mas engoliu as palavras. Não, tudo igual. A doutora olhou para ela por mais tempo do que o normal, como se estivesse tentando ler nas entrelinhas. Mas então suspirou e imprimiu as receitas. Cuida-se, dona Neuza. Vou tentar. Neuza saiu do consultório e foi à farmácia interna do posto. A fila era longa. Ela se posicionou no final, segurando as receitas e o desenho de Isabela. Foi quando ouviu. Uma voz, baixinha, trêmula, mas inconfundível. Feliz aniversário. Neuza virou a cadeira bruscamente. Isabela estava ali, sozinha, olhando para ela com aqueles olhos enormes. O que você disse? Feliz aniversário. Isabela repetiu, ainda baixinho, mas firme. O mundo parou. Neuza sentiu o sangue subir para o rosto, o coração bater descompassado.
Como você... Como você sabe que é meu aniversário? Isabela apontou para a bolsa de Neuza. Vi o bolo, na sua bolsa. Quando a senhora pegou a receita, a bolsa abriu e eu vi. Um bolo pequeno, com uma vela. Neuza olhou para baixo. Era verdade. A bolsa tinha aberto e parte do saquinho plástico com o bolo estava visível. Você está falando? Neuza sussurrou incrédula. É seu aniversário. Não pode ficar sem parabéns. Isabela estendeu a mão para a de Neuza. Quantos anos? 80. Os olhos da menina se arregalaram. Uau, isso é muito. A senhora deve ter visto muita coisa. Vi. Neuza sentiu a garganta apertar. Vi demais, pequena. Meu pai esqueceu o meu aniversário ano passado, Isabela disse, a voz ainda baixa, ainda hesitante, como se estivesse testando as cordas vocais após anos de silêncio. Ele não quis esquecer. Ele só estava muito triste. Eu não fiquei brava, mas doeu um pouco. Tenho certeza que doeu. Neuza disse suavemente. Mas depois ele lembrou e fez um bolo. Não era meu aniversário mais, mas ele disse que aniversário é quando a gente celebra, não precisa ser no dia exato. Isabela apertou a mão de Neuza. A senhora vai celebrar sozinha? A pergunta era simples, inocente. Mas perfurou Neuza como uma lança. Eu não sei, querida. Ninguém devia ficar sozinho no aniversário. Isabela olhou para trás, para onde Rodrigo estava conversando com a farmacêutica. Meu pai é bom em fazer as pessoas se sentirem menos sozinhas. Ele faz isso comigo todo dia. Antes que Neuza pudesse responder, Rodrigo apareceu, puxando um saquinho de papel pardo com os remédios. Isa, não pode sair assim sem me falar. Então ele parou. Olhou para a filha, para Neuza, para as mãos delas, entrelaçadas. Espera, Isa, você estava falando? Isabela acenou com a cabeça, séria. Rodrigo caiu de joelhos. Literalmente. Ali mesmo, no meio da farmácia do posto. Seus olhos encheram de lágrimas instantaneamente. Você falou, filha. Você falou de novo. Hoje é aniversário da dona Neuza, pai. 80 anos. E ela está sozinha. Ninguém devia ficar sozinho no aniversário. Rodrigo olhou para Neuza, confuso, emocionado, perdido. Neuza também estava chorando. Não sabia quando as lágrimas tinham começado, mas elas estavam ali, rolando pelo rosto enrugado, caindo sobre o desenho de anjo que ainda segurava na outra mão. É verdade? Rodrigo perguntou, a voz embargada. Neuza apenas acenou. Rodrigo ficou ali, de joelhos, olhando para a velha senhora na cadeira de rodas e para a filha que tinha voltado a falar depois de 2 anos de silêncio. E então, com a voz ainda trêmula de emoção, ele disse: Dona Neuza, se a senhora permitir, a gente adoraria cantar parabéns para a senhora. Não é muito. Não vamos conseguir fazer nada grandioso. Mas... Ele limpou as lágrimas do rosto com o dorso da mão. Mas minha filha voltou a falar hoje, e foi por causa da senhora. Deixa a gente celebrar isso. Celebrar a senhora. Neuza quis dizer não. Quis dizer que não era necessário, que ela estava bem sozinha. Mas a mentira morreu nos lábios, porque ela não estava bem. Não estava bem há 3 anos. E talvez, só talvez, ela não precisasse estar sozinha naquele aniversário. Eu tenho um bolo, ela disse, a voz falhando. Pequeno, de supermercado, mas tem. Rodrigo sorriu. Um sorriso enorme, luminoso, que transformou seu rosto cansado. Então vamos fazer isso direito. Vamos cantar parabéns para a dona Neuza. E foi assim que, naquela manhã de abril, em um posto de saúde lotado da periferia de São Paulo, 3 vidas despedaçadas começaram a se costurar de volta. Uma linha de cada vez, uma palavra de cada vez, uma nota cantada de cada vez. Eles saíram do posto de saúde como um trio improvável. Rodrigo empurrando a cadeira de rodas de Neuza pela calçada irregular, Isabela caminhando ao lado, segurando a mão da velha senhora com uma firmeza que surpreendeu a todos. A menina não parava de falar,
como se 2 anos de silêncio tivessem criado uma represa de palavras que agora transbordava sem controle. A senhora gosta de chocolate? Eu gosto muito. Meu favorito é o com morango, mas o pai diz que é caro. A senhora tem cachorro? Eu queria ter um cachorro, mas nosso apartamento não pode. É muito pequeno. A senhora mora numa casa? Neuza respondia com monossílabos, ainda atordoada pela surrealidade de tudo aquilo. Ela havia acordado pronta para terminar sua vida, e agora estava sendo empurrada por um estranho enquanto uma criança tagarelava sobre cachorros e chocolate. A gente mora logo ali, dona Neuza, Rodrigo disse, apontando para uma rua lateral. Mas primeiro vamos passar na padaria. Não dá para ter bolo de aniversário sem um cafezinho, né? A padaria São José era um estabelecimento pequeno e apertado, com cheiro de pão fresco e café coado. Rodrigo conseguiu manobrar a cadeira de Neuza para dentro, escolhendo uma mesinha de fórmica amarela no canto. Isabela sentou-se ao lado dela, ainda segurando sua mão. O que as senhoras querem? Rodrigo perguntou, sorrindo para as duas como se fossem um time. Só um café, Neuza murmurou. E para acompanhar, tem pão na chapa, tem bolo de fubá. O bolo já está comigo, então vamos comer ele aqui mesmo, com direito a café quentinho. Rodrigo foi até o balcão fazer o pedido. Neuza olhou ao redor. As outras mesas estavam ocupadas por trabalhadores em pausa para o lanche, donas de casa comprando pão, crianças pedindo brigadeiro, vida normal, vida comum, o tipo de vida que ela tinha esquecido que existia. Dona Neuza, Isabela disse, puxando sua atenção. Quando minha mãe morreu, eu parei de falar porque achei que se eu falasse, ia esquecer a voz dela, sabe? Porque quando a gente fala muito, a voz da gente fica mais alta na cabeça e as outras vozes ficam mais baixas. Neuza sentiu um aperto no peito. Entendo, querida. Mas aí eu percebi que a voz dela não está só na minha cabeça. Está em outros lugares também. No jeito que o pai faz mingau, porque foi ela quem ensinou. No desenho que tem na geladeira, porque ela quem pendurou. Nos meus cabelos, porque são iguais aos dela. Isabela tocou as pontas do próprio cabelo. Então eu posso falar de novo. Ela não vai sumir. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Neuza. Você é muito esperta para ter 6 anos. Tenho 7. Fiz aniversário mês passado. 7 anos e já tão sábia. Rodrigo voltou com 3 xícaras de café e um pires com biscoitos de polvilho. Sentou-se com eles. E Neuza notou como seus olhos estavam vermelhos, como se ele também tivesse chorado enquanto esperava no balcão. Bem, ele disse, a voz ainda emocionada. Acho que chegou a hora oficial. Dona Neuza, a senhora se importa? Neuza tirou o bolo da bolsa. O saquinho plástico estava amassado, mas o bolo dentro estava intacto. Ela o colocou sobre a mesa. Rodrigo pediu um prato emprestado para a moça do balcão, e Isabela correu até lá para pegar guardanapos. A vela branca foi espetada no centro do bolo pela 2ª vez naquele dia, mas desta vez, Rodrigo a acendeu. A chama minúscula oscilou na corrente de ar da padaria, mas não apagou. E então, Rodrigo começou a cantar. Sua voz era desafinada, mas sincera. Parabéns para você. Isabela o acompanhou, sua vozinha fina e cristalina se misturando com a do pai. Nesta data querida, outros clientes da padaria começaram a olhar. Uma senhora idosa de avental sorriu e juntou sua voz. Depois um rapaz de capacete, uma mãe com um bebê no colo. Aos poucos, a padaria inteira estava cantando para Neuza. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Neuza não conseguia parar de chorar. Suas mãos tremiam. Seu coração batia descompassado. Ela olhou para a vela, para as chamas minúsculas refletidas nos olhos de Isabela, para o sorriso largo de Rodrigo, para todos aqueles estranhos cantando para ela. Pela primeira vez em 3 anos, Neuza não quis desaparecer. Faça um pedido, dona Neuza, Isabela disse, apertando sua mão. Neuza fechou os olhos. O que pedir? Ela não sabia mais como fazer pedidos. Não sabia mais como ter esperança. Mas então, uma frase atravessou sua mente.
Palavras de Isabela, ditas minutos antes. A voz não está só na minha cabeça. Está em outros lugares também. Neuza abriu os olhos e soprou a vela. A fumaça subiu em espiral, carregando consigo algo que ela não conseguia nomear. Não era exatamente esperança. Mas também não era mais desespero. Eles comeram o bolo juntos. Era artificial e doce demais, mas para Neuza era o melhor bolo que já tinha provado. Isabela conversava sem parar, contando sobre a escola, sobre a professora de quem gostava, sobre um menino que tinha puxado seu cabelo na semana passada. Rodrigo bebia café e observava a filha com uma expressão de puro espanto e gratidão. De vez em quando, ele olhava para Neuza como se ela fosse algum tipo de milagre ambulante. Quando terminaram, Rodrigo insistiu em levar Neuza de volta para casa. Não precisa, moço. Já incomodei demais vocês. Não é incômodo, dona Neuza. É um prazer. Ele olhou para Isabela. Além do mais, minha filha voltou a falar hoje, por causa da senhora. Isso é um presente que eu nunca vou saber como agradecer. Eu não fiz nada. Fez sim, só não sabe ainda. O caminho até o barraco de Neuza foi lento. A rua de terra estava seca e cheia de crateras. Rodrigo manobrava a cadeira com cuidado, desviando de buracos e pedras. Isabela corria na frente, apontando para cada coisa que via. Olha um cachorro! Olha aquela casa rosa! Olha aquele senhor vendendo picolé! Quando chegaram ao barraco de Neuza, Rodrigo parou na frente da rampa improvisada. Ele olhou para a construção pequena e precária, para as paredes de madeira descascada, para o telhado remendado com lona. A senhora mora aqui sozinha? Ele perguntou sem julgamento na voz, apenas preocupação genuína. Moro, desde que minha filha faleceu. A senhora tem mais família? Não, era só nós duas. Rodrigo olhou para Isabela, que tinha se sentado nos degraus da entrada e brincava com um graveto. Depois olhou de volta para Neuza. Dona Neuza, eu sei que a gente se conheceu hoje. Sei que isso vai parecer estranho, mas... Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. A senhora tem telefone? Ou um vizinho que tem? Porque eu gostaria... A gente gostaria de visitá-la de novo, se a senhora deixar. Neuza piscou, confusa. Por quê? Porque minha filha não falava há 2 anos, e hoje ela não parou de falar nem 1 minuto. Porque a senhora fez alguma coisa... Algo que todos os médicos e terapeutas não conseguiram fazer. Sua voz falhou. E porque ninguém devia passar o aniversário sozinha, nem hoje, nem nunca. Neuza sentiu a garganta apertar novamente. Eu não tenho telefone. Não tenho dinheiro para isso. Mas a dona Cleide, da Casa Amarela, ali na esquina, tem. Ela pode me avisar se vocês ligarem. Rodrigo anotou o número que Neuza ditou num pedaço de papel amassado que tirou do bolso. Vamos ligar amanhã, prometo. Eles se despediram ali. Isabela deu um abraço apertado em Neuza, algo que a velha senhora não esperava e que quase a derrubou da cadeira de rodas pela intensidade. Obrigada por deixar eu falar de novo, Isabela sussurrou em seu ouvido. Obrigada por me lembrar que eu ainda estou viva, Neuza sussurrou de volta. Naquela noite, Neuza sentou-se sozinha em seu barraco novamente. Mas algo tinha mudado. O silêncio não parecia tão opressor. A solidão não parecia tão definitiva. Ela olhou para o vidro de comprimidos sobre a mesa, pegou-o e, sem hesitar, jogou-o no lixo. Depois, caminhou de cadeira até o quarto de Vera. Abriu a porta. Pegou a caixa embrulhada. Ainda não, minha filha. Ela disse em voz alta, sabendo que Vera não responderia, mas sentindo que de alguma forma ela estava ouvindo. Ainda não estou pronta, mas talvez logo eu esteja. Ela colocou a caixa no colo e voltou para a sala. Ligou a televisão velha, apenas para ter algum som que não fosse seus próprios pensamentos, e ficou ali até o sono vir. E pela primeira vez em anos, Neuza dormiu sem ter pesadelos. Na manhã seguinte, Neuza acordou com batidas na porta. Eram 8 da manhã. Ela franziu a testa confusa.
Quem poderia ser tão cedo? Impulsionou a cadeira até a porta e abriu. Do outro lado estava Dona Cleide, a vizinha, segurando uma cesta de pães. Bom dia, Dona Neuza. Olha, trouxe um pãozinho fresco para a senhora. E tem recado. Recado. Um tal de Rodrigo ligou cedo pedindo para avisar que ele vem visitar a senhora hoje à tarde. Disse que a filha não parou de falar sobre a senhora desde ontem. Dona Cleide sorriu curiosa. Quem é esse Rodrigo? A senhora arrumou um namorado e não me contou? Neuza revirou os olhos, mas não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Bobagem, é só um conhecido. Conhecido que liga cedo e traz a filha para visitar. Dona Cleide entregou a cesta. Bem, seja lá o que for, fico feliz de ver a senhora sorrindo. Fazia tempo. Depois que a vizinha foi embora, Neuza ficou parada, olhando para o barraco. Ele estava bagunçado, empoeirado. Ela não tinha tido forças para limpar há semanas. Mas agora ela queria que estivesse apresentável. Passou a manhã inteira limpando. Varreu o chão de cimento, passou pano nas superfícies, organizou as almofadas no sofá velho. Foi difícil fazer tudo da cadeira de rodas, mas ela não desistiu. Meio-dia, ela parou para almoçar. Esquentou uma marmita congelada que Dona Cleide tinha trazido semana passada. Comeu devagar, saboreando cada garfada, algo que não fazia há tempos. Às 3 da tarde, batidas na porta. Neuza respirou fundo e abriu. Rodrigo estava ali com Isabela ao lado, mas desta vez ele carregava sacolas. Boa tarde, Dona Neuza. Trouxemos umas coisinhas. Que coisinhas? Frutas, pão, leite, coisas básicas. Ele entrou sem esperar convite, colocando as sacolas sobre a mesa da cozinha. E Isabela fez um desenho novo. Quer mostrar, Isa? A menina acenou com a cabeça e puxou uma folha dobrada da mochila. Entregou para Neuza com cerimônia. Era um desenho de 3 pessoas. Uma mulher idosa em uma cadeira de rodas, um homem alto e uma menina pequena. Acima deles, um céu azul com nuvens, e, entre as nuvens, 2 anjos de asas abertas, observando. Somos nós, Isabela explicou. E aquelas são minha mãe e sua filha. Elas estão felizes porque a gente se encontrou. Neuza segurou o desenho com as mãos trêmulas. É o desenho mais bonito que já vi. Rodrigo sentou-se à mesa, meio sem jeito. Dona Neuza, eu preciso ser honesto com a senhora. Vim aqui com um motivo além de visitar. Neuza sentiu o estômago apertar. Claro, tinha sido bom demais para ser verdade. Eu trabalho em construção civil, auxiliar de pedreiro, essas coisas. O salário não é grande, mas dá para viver. Ele coçou a nuca. O problema é que eu trabalho o dia todo, e Isabela fica com a vizinha. Uma senhora boa, mas ela cuida de outras 4 crianças também. Isabela fica meio perdida no meio de tanta gente. Ele olhou para Neuza nos olhos. Ontem, quando voltamos para casa, Isabela não parou de falar sobre a senhora. E não era só conversa. Ela estava diferente, mais leve. Como se um peso tivesse saído dos ombros dela. Aonde você quer chegar, moço? Eu queria propor uma coisa. E a senhora pode dizer não, sem problemas. Mas... Ele respirou fundo. Que tal se, algumas vezes na semana, eu trouxesse Isabela para passar a tarde aqui com a senhora? Depois do período da escola dela. Eu pagaria, claro. Não muito, porque não posso, mas... Não. Neuza o interrompeu. O rosto de Rodrigo caiu. Entendo. Desculpa ter sugerido. Não porque eu não quero. Neuza explicou rapidamente. Mas porque você não vai me pagar nada. Se Isabela quiser vir, ela pode vir. Mas não por dinheiro. Eu não sou babá. Seria apenas uma velha passando tempo com uma criança. Rodrigo piscou, processando. A senhora está dizendo que sim? Estou dizendo que se você confiar em deixar sua filha com uma estranha aleijada, então sim. A senhora não é estranha. E não é aleijada. É Dona Neuza. Ele sorriu e era um sorriso enorme. E eu confiaria minha filha com a senhora de olhos fechados.
Então está combinado. Isabela pulou da cadeira e abraçou Neuza. Vou poder vir aqui todo dia? Não todo dia, Isa, Rodrigo disse. A dona Neuza precisa descansar também. 3 vezes na semana, Neuza disse. Segundas, quartas e sextas, depois da escola. Perfeito, Rodrigo concordou. E foi assim que começou. 3 vezes por semana, Rodrigo trazia Isabela até o barraco de Neuza. A menina chegava com a mochila cheia de cadernos e lápis, e as duas passavam as tardes juntas. Isabela fazia lição de casa na mesinha de fórmica, enquanto Neuza a ajudava com as perguntas difíceis. Depois, desenhavam juntas, ou Neuza contava histórias de quando era jovem, ou simplesmente ficavam em silêncio lado a lado, vendo a novela na TV velha. Rodrigo sempre chegava às 6 para buscar a filha. No início, ele apenas agradecia e ia embora. Mas aos poucos começou a ficar. Conversavam sobre o dia, sobre as notícias, sobre nada importante. Uma noite, 3 semanas após o aniversário de Neuza, Rodrigo chegou mais cedo. Ele estava agitado, o rosto tenso. Aconteceu alguma coisa? Neuza perguntou. A gente recebeu uma notificação hoje, ele disse, puxando um papel amassado do bolso. Do governo, dizem que vão remover todo esse bairro daqui a 3 meses. Reurbanização chamam, mas é só para vender o terreno para a construtora. Neuza sentiu o sangue gelar. Remover para onde? Para um conjunto habitacional no extremo da cidade, longe de tudo. Longe do posto de saúde, longe da escola de Isabela, longe do meu trabalho. Rodrigo passou as mãos pelo rosto. Não podemos ir para lá, dona Neuza. Mas se não formos, não temos para onde ir. E eu? Neuza perguntou, a voz pequena. O que vai acontecer comigo? Rodrigo olhou para ela e Neuza viu algo se quebrar em seus olhos. Não sei. A notificação diz que tem assistência social para idosos, que vão ajudar a realocar. Mas a gente sabe como é. Vão enfiar a senhora num asilo e esquecer que existe. Isabela, que tinha estado quieta até então, começou a chorar. Não quero que a vó Neuza vá embora. Vó? Neuza repetiu, piscando. Isabela limpou as lágrimas. É assim que eu penso na senhora. Como minha avó. Pode? Neuza estendeu os braços e Isabela correu para eles. Ela abraçou a menina com força, sentindo as lágrimas molharem sua própria camisa. Claro que pode, minha linda. Claro que pode. Rodrigo se ajoelhou ao lado delas. A gente vai dar um jeito, dona Neuza. Prometo. Não vou deixar levarem a senhora. Mas nos seus olhos, Neuza via a mesma coisa que sentia. Medo, incerteza, a sensação de que o chão estava desaparecendo sob seus pés. Naquela noite, depois que Rodrigo e Isabela foram embora, Neuza ficou acordada olhando para o teto rachado do barraco. 3 semanas atrás, ela estava pronta para morrer. Agora, tinha algo para viver. Tinha uma criança que a chamava de avó. Tinha um homem bom que se preocupava com ela. Tinha tardes cheias de desenhos e risadas. E tudo isso estava prestes a ser arrancado dela novamente. Neuza olhou para o quarto de Vera, para a porta entreaberta. O que eu faço, filha? Ela sussurrou para o vazio. Como eu luto quando nem forças eu tenho. O vento bateu na janela, fazendo a cortina velha balançar. E por um momento, Neuza jurou que ouviu a voz de Vera em sua cabeça. Você não luta sozinha, mãe. Nunca mais. E pela primeira vez, Neuza entendeu o que Isabela tinha dito naquele primeiro dia na padaria. A voz não estava só na cabeça. Estava em outros lugares também. Estava em Rodrigo, que aparecia todo dia para perguntar se ela precisava de alguma coisa. Estava em Isabela, que desenhava anjos que pareciam proteger todos eles. Estava na vizinha que trazia pão. Estava na médica do posto que sempre perguntava como ela estava de verdade. A voz de Vera estava viva, não apenas nas memórias, mas nas ações, no cuidado, no amor que ainda existia, mesmo depois de tanta perda. Neuza pegou a caixa embrulhada. Desta vez, suas mãos não tremeram quando ela rasgou o papel. Dentro havia um álbum de fotos, vazio, e uma carta. Mãe, quando você abrir isso, vai estar pronta para seguir em frente.
Este álbum não é para o passado, é para o futuro. Encha-o com novos momentos, novas pessoas, novo amor. Você merece isso. Com todo o meu amor, Vera. Neuza apertou a carta contra o peito e chorou. Mas desta vez, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de recomeço. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Rodrigo, que sempre tinha sido quieto e reservado, transformou-se em um ativista improvável. Ele começou a organizar reuniões com os vizinhos no salão comunitário, bateu de porta em porta coletando assinaturas para um abaixo-assinado, procurou a Defensoria Pública para entender os direitos deles. Neuza observava tudo de sua cadeira de rodas, impressionada com a determinação do rapaz. Ela nunca tinha visto alguém lutar tão ferozmente por algo que parecia impossível de vencer. "Por que você está fazendo isso?" Ela perguntou uma noite, enquanto Rodrigo revisava documentos na mesa da cozinha dela. Isabela estava dormindo no sofá, enrolada em um cobertor velho. "Por que não aceita a realocação e pronto?" Rodrigo parou de escrever e olhou para ela. "Porque tem gente aqui que vai morrer se for arrancada desse lugar. Seu Valdir, o vizinho metalúrgico, tem 87 anos. Nasceu nessa casa. A dona Marlene, da esquina, cuida da neta deficiente sozinha. Se ela for para o extremo da cidade, não vai conseguir chegar no hospital quando precisar." Ele fez uma pausa. "E tem a senhora." "Eu?" "A senhora, dona Neuza. Se levarem a senhora daqui, se colocarem num asilo em algum lugar longe, eu não vou poder levar Isabela para visitá-la. E minha filha..." Sua voz falhou. "Minha filha precisa da senhora. E eu acho que a senhora também precisa dela." Neuza sentiu a garganta apertar. "Preciso sim. Então eu vou lutar. Vamos lutar." E lutaram. Seu Valdir, o ex-metalúrgico que Rodrigo mencionara, tornou-se o porta-voz não oficial do movimento. Era um homem baixo e forte, com mãos enormes calejadas de décadas de trabalho na indústria. Ele tinha uma voz de trovão e um coração ainda maior. "Esse terreno é nosso", ele bradava nas reuniões comunitárias. "Construímos essas casas com nossas próprias mãos, criamos nossos filhos aqui, enterramos nossos mortos no cemitério ali do outro lado da avenida, e agora vem um bando de político safado dizer que vão tirar a gente daqui para construir condomínio de rico?" A comunidade se mobilizou. Fizeram protestos pacíficos em frente à prefeitura. Procuraram jornalistas locais para contar suas histórias. Uma repórter jovem de um site de notícias independente se interessou e publicou uma série de reportagens sobre as famílias que seriam despejadas. Neuza apareceu em uma das matérias. Sua foto, sentada na cadeira de rodas em frente ao barraco, com Isabela ao lado segurando sua mão, circulou pelas redes sociais. A legenda dizia: "Dona Neuza, 80 anos, viúva e cadeirante, pode perder o único lar que conhece." Os comentários foram um misto de indignação e apoio. Algumas pessoas ofereceram doações. Outras compartilharam a matéria pedindo justiça. Mas houve também os cruéis, os que diziam que pessoas como Neuza eram um peso para a sociedade e que deveriam agradecer pela assistência do governo. Rodrigo não deixou Neuza ver esses comentários. Mas ela sabia. Via no modo como ele desviava o olhar quando ela perguntava sobre as notícias. Um mês após a primeira notificação, a prefeitura enviou assistentes sociais para avaliar cada família. Uma mulher de uns 35 anos, de óculos grossos e pasta preta, apareceu no barraco de Neuza. "Bom dia. Sou Beatriz Santos, assistente social da prefeitura. Vim fazer algumas perguntas para a senhora." Neuza a recebeu com desconfiança. Beatriz sentou-se na cadeira de plástico que Neuza ofereceu e começou a preencher formulários. "A senhora mora sozinha?" "Moro." "Tem filhos? Outros parentes?" "Não. Minha filha faleceu." "Entendo. E a senhora tem condições de se cuidar sozinha? Tomar banho, cozinhar, essas coisas?" "Tenho, sim." Mentira. Neuza mal conseguia fazer comida, e banho era uma tortura que ela enfrentava a cada 3 dias.
Beatriz olhou ao redor, fazendo anotações. Neuza via o julgamento em seus olhos, as paredes descascadas, o telhado remendado, a cadeira de rodas velha e enferrujada. A senhora sabe que no conjunto habitacional vai ter acesso a um posto de saúde mais próximo, né? E elevador para facilitar. Aqui não tem nem rampa adequada. Aqui tem minha vida, Neuza disse, a voz firme. Beatriz suspirou. Dona Neuza, eu entendo que mudanças são difíceis, mas às vezes são necessárias. O governo está oferecendo uma oportunidade melhor. Oportunidade de morrer sozinha num lugar estranho. Antes que Beatriz pudesse responder, a porta se abriu. Rodrigo entrou, suado do trabalho, com Isabela atrás dele. Boa tarde, ele disse, olhando para Beatriz com desconfiança. Posso saber quem é a senhora? Assistente social. E o senhor é... Rodrigo, amigo da dona Neuza. Beatriz ergueu uma sobrancelha e fez uma anotação. Amigo, entendo. O que isso significa? Rodrigo cruzou os braços. Significa que vou registrar que dona Neuza tem uma rede de apoio. Isso é bom. Mas não muda o fato de que essa estrutura aqui não é adequada para uma pessoa com mobilidade reduzida. Não é adequada porque ninguém nunca se importou em melhorar, Rodrigo rebateu. Mas a gente se vira, e dona Neuza está bem aqui. O senhor é parente dela? Não. Então, com todo respeito, o senhor não tem autoridade para falar por ela. Beatriz se levantou. Dona Neuza, a senhora vai receber outra notificação em breve com a data definitiva da realocação. Sugiro que comece a organizar suas coisas. Depois que ela saiu, Rodrigo socou a mesa. Que mulher insuportável! Ela estava só fazendo o trabalho dela. Neuza disse cansada. O trabalho dela é tirar a senhora daqui. Rodrigo se sentou, passando as mãos pelo rosto. A gente precisa de um plano melhor. As manifestações não estão funcionando. A mídia já se cansou da história. E a prefeitura não está nem aí. Isabela subiu no colo de Neuza, um hábito que ela havia desenvolvido nas últimas semanas. Vó Neuza, você não vai embora, né? Neuza acariciou os cabelos da menina. Vou tentar ficar, minha linda. Prometer. Você tem que prometer. Isa, a vó Neuza não pode prometer isso, Rodrigo disse suavemente. Mas eu não quero que ela vá. Isabela começou a chorar. Não é justo. A gente acabou de achar ela. Rodrigo pegou a filha no colo, segurando-a enquanto ela soluçava contra seu peito. Ele olhou para Neuza por cima da cabeça de Isabela, e naquele olhar havia tanta dor, tanto desespero, que Neuza sentiu seu coração se partir. Rodrigo, ela disse devagar, talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor eu ir. Não diga isso. Mas é verdade. Vocês dois têm uma vida inteira pela frente. Não podem ficar presos a uma velha inútil que... Não termine essa frase. A voz de Rodrigo era dura. A senhora não é inútil. E não está prendendo ninguém. A senhora nos salvou, dona Neuza. Salvou minha filha. Me salvou. Não entende isso? Como eu salvei vocês? Foi vocês que me salvaram. Rodrigo colocou Isabela no chão e se aproximou de Neuza. Ele se ajoelhou na frente da cadeira de rodas, pegando as mãos dela nas suas. Dona Neuza, tem uma coisa que eu nunca contei para a senhora, sobre o dia que minha esposa morreu. Neuza ficou imóvel, sentindo a tensão no ar. Camila estava grávida de 6 meses. Estava tudo bem, todas as consultas normais. Mas naquela noite, ela começou a sentir dor. Muita dor. Ela me pediu para levar ela ao hospital imediatamente. Sua voz tremeu. Mas eu disse que ia levar em casa primeiro, para pegar os documentos, a bolsa do bebê, essas coisas. Disse que não ia demorar. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Demoramos 40 minutos para chegar em casa, pegar tudo e ir para o hospital. 40 minutos, dona Neuza. Quando chegamos já era tarde. A placenta tinha descolado. O bebê morreu primeiro. Camila morreu 2 horas depois de hemorragia. Neuza apertou as mãos dele. Rodrigo. Os médicos disseram que se tivéssemos chegado antes, talvez tivessem conseguido salvar pelo menos Camila. Talvez.
Eu nunca vou saber. Ele soluçou. Eu matei minha esposa, dona Neuza. Eu matei meu filho que nem chegou a nascer, por causa de 40 minutos de burrice. Você não matou ninguém. Neuza disse firmemente. Você estava tentando fazer o certo. Estava tentando se preparar. E me preparei para um funeral duplo. Rodrigo limpou o rosto com as mãos. Isabela não sabe disso. Ela acha que foi complicação natural do parto. Mas eu sei a verdade. E desde aquele dia, eu carrego isso. Essa culpa que me come vivo. E por isso você luta tanto, Neuza disse, entendendo finalmente. Por isso você não desiste de nada. Porque eu não podia desistir de Isabela. E agora não posso desistir da senhora. Ele olhou para ela com olhos vermelhos e inchados. A senhora me ensinou que é possível recomeçar. Que é possível viver com a culpa sem deixar ela te destruir. Quando eu vejo a senhora com Isabela, quando eu vejo como a senhora cuida dela, como ama ela, eu aprendo um pouco mais sobre perdão, sobre me perdoar. Neuza chorou também, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Eu também carrego culpa, meu filho. Culpa de não ter protegido Vera, de não ter ido com ela naquele ônibus, de estar viva quando ela está morta. E como a senhora lida com isso? Tentando honrar a memória dela, tentando ser a pessoa que ela queria que eu fosse. Neuza olhou para Isabela, que tinha parado de chorar, e os observava em silêncio. E vocês dois me ajudam com isso. Me lembram de que ainda tenho amor para dar. Ainda tenho propósito. Rodrigo abraçou Neuza, apertando-a forte. E naquele abraço, duas pessoas quebradas encontraram um pouco mais de cura. Naquela noite, após Rodrigo e Isabela irem embora, Neuza pegou o álbum que Vera tinha deixado. Ela colou a primeira foto, a foto da matéria de jornal, dela com Isabela ao lado. Embaixo, escreveu com letra trêmula: Minha nova família, minha segunda chance. 2 semanas depois, a notificação final chegou. 30 dias para desocupação. Quem não saísse voluntariamente seria removido pela força. A comunidade entrou em pânico. Algumas famílias começaram a fazer as malas. Outras se recusavam a aceitar. Seu Valdir organizou uma última reunião desesperada. A gente não pode desistir agora, ele gritava no salão comunitário lotado. Se a gente sair sem lutar, eles vão fazer isso com outras comunidades. A gente tem que resistir. Mas as pessoas estavam cansadas, assustadas. Com crianças para proteger e vidas para seguir. Foi quando Beatriz, a assistente social, apareceu novamente. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Trazia consigo uma pilha de documentos. Posso falar? Ela pediu, subindo no pequeno palco. Seu Valdir franziu a testa. A senhora veio em nome da prefeitura? Não, vim em nome próprio. Beatriz olhou para a multidão. Nas últimas semanas, eu avaliei 53 famílias desta comunidade. 53 histórias. E cada uma me partiu o coração. Ela abriu a pasta. Eu investiguei. O terreno realmente vai ser vendido, mas não para urbanização, para uma construtora ligada a vereadores. Vão construir prédios de luxo e lucrar milhões, enquanto vocês são jogados para um conjunto habitacional sem infraestrutura a 40 quilômetros daqui. Murmúrios de raiva ecoaram pela sala. E o que a gente pode fazer? Alguém gritou. A gente não tem dinheiro para advogado, mas vocês têm isso. Beatriz levantou os documentos. Provas de que a transação é ilegal. Documentos que mostram que vereadores vão lucrar pessoalmente com a venda. E eu tenho contatos na imprensa que vão adorar essa história. Rodrigo se levantou. Por que você está fazendo isso? Você trabalha para a prefeitura. Trabalhava, Beatriz corrigiu. Pedi demissão ontem. Não consigo mais trabalhar para um sistema que machuca pessoas. Ela olhou diretamente para ele, especialmente depois de conhecer Dona Neuza e Isabela, e ver o que vocês construíram juntos. A sala explodiu em discussões. Seu Valdir pediu silêncio. E o que a gente faz com essas informações? Divulgamos, fazemos barulho, forçamos uma investigação.
Beatriz sorriu. E enquanto isso impedem a desocupação com um mandado de segurança, eu já encontrei um advogado disposto a ajudar pro bono. Pela primeira vez em semanas, Neuza sentiu uma fagulha de esperança. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido. A história vazou na imprensa. Jornais grandes pegaram a notícia. O escândalo tomou proporções que ninguém esperava. Os vereadores envolvidos foram afastados. A prefeitura suspendeu temporariamente a ordem de despejo enquanto investigações aconteciam. Mas a vitória veio com um preço. O estresse todo cobrou seu tributo em Neuza. Uma manhã, 3 semanas após a suspensão do despejo, ela acordou com dores terríveis no peito. Mal conseguia respirar. Dona Cleide a encontrou e ligou para Rodrigo imediatamente. Ele chegou correndo, pegou Neuza no colo e a levou ao posto de saúde. De lá, ela foi transferida de ambulância para o hospital. Infarto leve, disseram os médicos. Sua diabetes descontrolada tinha danificado o coração. Ela precisava ficar internada por pelo menos 1 semana. Rodrigo não saiu do lado dela. Isabela também não. Eles se revezavam, um ficando durante o dia, outro durante a noite. Traziam desenhos, flores, histórias. Vó Neuza, você precisa melhorar. Isabela dizia, segurando sua mão. A gente ganhou. A gente vai poder ficar. Mas só vai valer a pena se você estiver lá com a gente. E Neuza lutou. Lutou como não lutava há anos. Lutou porque tinha algo pelo qual viver. Porque tinha uma menina que a chamava de avó. Porque tinha um homem que a considerava família. Porque tinha um álbum com apenas uma foto, mas com espaço para dezenas de outras. 1 semana depois, ela recebeu alta. Rodrigo a levou para casa. Mas quando chegaram, Neuza viu algo diferente. A rampa improvisada tinha sido substituída por uma rampa nova, de concreto, bem feita. As paredes do barraco tinham sido pintadas. O telhado, remendado adequadamente. Dentro, móveis novos. Uma geladeira que funcionava. Um fogão sem remendos. O que é isso? Neuza olhou ao redor, atônita. A comunidade se juntou, Rodrigo explicou. Todo mundo deu um pouco. Seu Valdir trouxe material de construção. Dona Marlene costurou cortinas novas. Beatriz coordenou tudo. Ele sorriu. A gente cuida de quem cuida da gente, dona Neuza. Neuza não conseguiu segurar as lágrimas. Eu não mereço isso. Merece sim, Isabela abraçou sua perna. Você merece tudo de bom. E pela primeira vez em 3 anos, Neuza acreditou nisso. 5 anos depois daquele aniversário solitário na padaria, Neuza acordou com o cheiro de bolo caseiro invadindo o barraco reformado. Ela abriu os olhos lentamente, ajustando-se à luz suave da manhã que entrava pelas cortinas novas que Dona Marlene tinha costurado. Vó Neuza, acorda! Hoje é dia especial! A voz de Isabela, agora com 12 anos, ecoou do corredor. Neuza sorriu. Cada manhã com aquela criança era um presente que ela nunca imaginara receber. Impulsionou a cadeira de rodas até a cozinha e parou na porta, emocionada com a cena diante dela. Rodrigo estava em frente ao fogão, virando panquecas. Beatriz, sua esposa há 2 anos, preparava suco de laranja. E Isabela decorava um bolo de chocolate com morangos, a língua para fora em concentração, exatamente como fazia quando tinha 6 anos. Feliz aniversário, dona Neuza! Os 3 gritaram em uníssono quando a viram. 85 anos! Isabela correu para abraçá-la. A senhora é a pessoa mais velha que eu conheço e também a mais legal. Que honra duvidosa! Neuza riu, acariciando os cabelos longos da menina. Beatriz se aproximou com uma xícara de café. Bom dia, sogra. Dormiu bem? Nos últimos 3 anos, desde que Rodrigo e Beatriz tinham se casado em uma cerimônia simples no salão comunitário, Neuza ganhara não apenas uma nora, mas uma filha. Beatriz tinha o mesmo coração enorme de Vera, a mesma determinação de ajudar os outros. Eles tomaram café da manhã juntos, rindo e conversando. Isabela contou sobre a escola,
sobre o projeto de ciências que estava desenvolvendo. Rodrigo falou sobre a cooperativa de construção que tinha montado com outros moradores do bairro. Beatriz mencionou o novo programa de assistência social comunitária que estava implementando, agora trabalhando para uma ONG. E Neuza apenas escutava, o coração transbordando de gratidão. Sua vida, que tinha sido um deserto silencioso, agora era um jardim cheio de vozes. E a surpresa? Isabela perguntou de repente, olhando para os pais com expectativa. Qual surpresa? Neuza perguntou desconfiada. Rodrigo e Beatriz trocaram olhares. Bem, dona Neuza, Rodrigo começou meio sem jeito. A gente tem uma notícia, e a gente queria que a senhora fosse a primeira a saber. Beatriz colocou a mão sobre a barriga, sorrindo. Estou grávida. 3 meses. O tempo parou. Neuza olhou para a barriga de Beatriz, ainda pequena, quase imperceptível. Depois olhou para Rodrigo, cujos olhos estavam marejados. Você está? Neuza mal conseguiu formar as palavras. Estamos esperando um bebê, Beatriz confirmou. E a gente queria pedir uma coisa para a senhora. Qualquer coisa. Se for menina, Rodrigo disse, a voz embargada. A gente quer chamar de Vera, em homenagem à sua filha. Neuza desabou em lágrimas. Isabela a abraçou por um lado, Beatriz por outro, e Rodrigo se ajoelhou na frente da cadeira, segurando suas mãos. Ela ficaria tão feliz. Neuza soluçou. Minha Vera ficaria tão feliz. Ah, se for menino, Beatriz acrescentou. Vai ser Miguel, porque assim como o anjo protegeu a gente, esse bebê também vai ser protegido por todos nós. Naquela tarde, seu Valdir e outros vizinhos vieram para a pequena festa de aniversário. A casa que antes era um barraco solitário agora transbordava de vida. Crianças corriam no quintal. Adultos conversavam animados. Dona Cleide trouxe brigadeiros. Dona Marlene trouxe pastéis. Neuza, no centro de tudo, observava maravilhada. Quando foi a última vez que tinha se sentido tão incluída, tão amada, tão viva? Vó Neuza. Isabela se sentou ao lado dela segurando um embrulho. Eu fiz isso para a senhora. Neuza abriu com cuidado. Era um álbum de desenhos. Cada página continha uma ilustração diferente, todas retratando momentos dos últimos 5 anos. Isabela desenhando na mesa da cozinha. Rodrigo empurrando a cadeira de Neuza pela rua. Beatriz ensinando Neuza a usar o celular que tinham dado de presente. Todos juntos assistindo novela. E na última página, um desenho de 4 anjos. 2 adultos e 2 crianças, todos com asas, olhando do céu para uma família feliz embaixo. Este aqui é sua mãe. Isabela apontou para um dos anjos adultos. E esta é minha mãe Camila. E estas são as crianças que não chegaram a nascer, meu irmãozinho e você. Ela olhou para Neuza. Porque todos eles fazem parte da nossa família também, mesmo que não estejam aqui. Neuza abraçou a menina, incapaz de falar. Como explicar para uma criança de 12 anos que ela tinha acabado de dar a ela o maior presente que alguém poderia dar? A certeza de que o amor não morre, apenas se transforma. 2 anos depois, Neuza segurava nos braços uma bebê de bochechas rechonchudas e olhos curiosos. Vera. A pequena Vera tinha 4 meses e já era a rainha absoluta daquela casa. Ela tem os olhos da sua filha, Beatriz disse, sentando-se ao lado de Neuza. Você percebeu? Neuza olhou para a bebê e viu. Sim. Os mesmos olhos castanhos amendoados, a mesma expressão serena. Ela tem mesmo. Acho que é o jeito do universo nos dizer que nada se perde completamente, Beatriz murmurou. Que as pessoas que amamos continuam conosco de maneiras que nem sempre entendemos. Isabela, agora com 14 anos e no auge da adolescência, entrou correndo. Vó, você viu minha blusa azul? Tenho apresentação na escola daqui a 1 hora. Está no varal, pendurada. Neuza disse automaticamente. Obrigada. Você é a melhor. Isabela deu um beijo rápido no topo da cabeça dela e saiu correndo de novo. Rodrigo apareceu na porta, sujo de cimento, voltando do trabalho.
Quando viu Neuza com a bebê no colo, seu rosto inteiro se iluminou. Como estão minhas 3 meninas favoritas? 4, Beatriz corrigiu. Isabela também conta. 4 então. Ele beijou a esposa, depois a filha bebê, depois a testa de Neuza. 4 meninas que fazem minha vida valer a pena. Neuza fechou os olhos, gravando aquele momento na memória. Porque de alguma forma, ela sabia. Sabia que seu tempo estava se aproximando do fim. Não com medo, não com desespero, mas com aceitação. Ela tinha vivido o suficiente. Tinha amado o suficiente. Tinha sido amada o suficiente. Seu corpo estava cansado. A diabetes tinha progredido. Os rins estavam falhando. O coração, fraco. Os médicos diziam que era questão de tempo. Meses, talvez. 1 ano, se ela tivesse sorte. Mas Neuza não via como azar. Via como bênção. Porque ela tinha ganhado tempo. 7 anos a mais do que esperava. 7 anos de abraços, risadas, lágrimas, amor. 7 anos que ela não teria tido se não fosse aquele dia no posto de saúde. Se não fosse Isabela e Rodrigo. Se não fosse a coragem de continuar respirando. A noite chegou silenciosa, em uma terça-feira comum de março. Neuza tinha passado o dia tranquila, assistindo Beatriz cuidar da bebê, ajudando Isabela com lição de matemática, conversando com Rodrigo sobre a cooperativa. Após o jantar, ela se despediu como sempre. Boa noite, meus amores. Boa noite, vó Neuza, Isabela disse, abraçando-a forte. Amanhã a gente assiste aquela novela nova juntas, tá? Está combinado. Neuza foi para seu quarto. Trocou de roupa, escovou os dentes, deitou-se na cama confortável que Rodrigo tinha comprado para ela 2 anos atrás. Olhou para o teto e sorriu. Ela não sentiu dor, não sentiu medo. Apenas uma paz profunda, envolvente, como um cobertor quente em noite fria. Pegou o álbum de fotos que Vera tinha deixado, agora cheio. Cada página era uma memória. Cada imagem, uma prova de que ela tinha vivido. Realmente vivido. Obrigada, minha filha. Ela sussurrou para a foto de Vera que mantinha na mesinha de cabeceira. Por me dar coragem para seguir em frente. Por me preparar para esta nova família. E então, com o álbum ainda nas mãos, Neuza fechou os olhos e dormiu. Um sono profundo, tranquilo, eterno. Rodrigo a encontrou na manhã seguinte. Ele sabia antes mesmo de entrar no quarto. Havia algo diferente no ar. Uma quietude que ia além do silêncio. Ela estava deitada, serena, o álbum ainda nos braços. Um pequeno sorriso nos lábios. Ele se sentou na beira da cama, pegou a mão dela, já fria, e chorou. Não de desespero, mas de gratidão, porque aquela mulher, aquela senhora idosa que eles tinham encontrado por acaso em uma sala de espera, tinha transformado suas vidas de maneiras que ele nunca poderia agradecer o suficiente. Beatriz entrou, viu a cena e se ajoelhou ao lado do marido. Eles choraram juntos, segurando as mãos de Neuza, despedindo-se em silêncio. Isabela entrou por último. Ela tinha 15 anos agora, quase uma mulher. E quando viu sua avó Neuza, deitada em paz eterna, ela não gritou, não desmoronou. Apenas se aproximou, beijou a testa enrugada e sussurrou. Obrigada por me ensinar a falar de novo. Obrigada por me ensinar a viver de novo. O funeral foi no cemitério do bairro, o mesmo onde Vera estava enterrada. Rodrigo fez questão de que os túmulos ficassem lado a lado. Agora elas estão juntas de novo, ele disse para Isabela, que segurava a pequena Vera nos braços. A comunidade inteira compareceu. Seu Valdir, agora com 92 anos e ainda firme, discursou sobre como Neuza tinha sido parte fundamental da luta pela permanência deles ali. Dona Cleide falou sobre a gentileza dela. Dona Marlene sobre sua força. Mas foi Isabela quem pediu para falar por último. Ela subiu ao pequeno palanque improvisado, segurando um papel com as mãos trêmulas. Dona Neuza não era minha avó de sangue, ela começou, a voz firme apesar das lágrimas. Mas era minha avó de escolha, e isso sempre foi mais forte. Ela olhou para o caixão simples, coberto de flores.
Quando eu tinha 6 anos, parei de falar, porque achei que falar significava esquecer minha mãe. Mas vó Neuza me ensinou que lembrar não é ficar parado no passado, é levar o passado com você enquanto continua andando. Ela me ensinou que família não é só quem nasce com você. É quem escolhe ficar, quem escolhe amar mesmo quando é difícil, quem escolhe aparecer, todo dia, não importa o quê. Isabela limpou as lágrimas. E ela apareceu para mim, apareceu para meu pai, apareceu até quando ela mesma estava quebrada. Vó Neuza me deu minha voz de volta, me deu minha família de volta, me deu minha vida de volta. Ela olhou para os presentes. E tudo que ela pediu em troca foi que a gente continuasse vivendo, continuássemos amando, continuássemos escolhendo uns aos outros. Então é isso que eu vou fazer. Vou viver por ela. Vou amar por ela. Vou escolher, todo dia, ser o tipo de pessoa que ela acreditava que eu poderia ser. Não havia olhos secos no cemitério. 3 meses depois do funeral, Rodrigo, Beatriz, Isabela e a pequena Vera estavam organizando as coisas de Neuza. Eles tinham adiado, nenhum deles querendo enfrentar a realidade de que ela realmente tinha ido. Isabela encontrou uma caixa no fundo do armário. Dentro, cartas, dezenas delas, todas endereçadas à minha futura família. Eram cartas que Neuza tinha escrito nos últimos anos, uma para cada um deles. A carta de Isabela dizia: "Minha querida neta de coração, quando você ler isso, eu já terei partido. Não fique triste, fique grata como eu estou grata. Você me salvou, Isabela. Naquele dia no posto de saúde, quando você me deu o desenho do anjo, você não sabia, mas estava me dando de volta minha vida. Estava me lembrando de que ainda havia beleza no mundo, ainda havia inocência, ainda havia amor. Você voltou a falar por minha causa, mas eu voltei a viver por sua causa. Somos kits. Cuida do seu pai. Ele é mais forte do que pensa, mas ainda precisa ser lembrado disso às vezes. Cuida da Beatriz. Ela é o presente que sua mãe Camila enviou do céu. Cuida da pequena Vera. Ensina a ela sobre as 2 Veras, a minha e a dela. Ensina que nomes carregam memórias e memórias carregam amor. E quando você crescer, quando tiver sua própria família, lembra delas que família não é sangue, é escolha, é aparecer, é amar mesmo quando dói. Eu te amo, minha linda. Sempre amei, sempre amarei. Sua avó Neuza. Isabela segurou a carta contra o peito e chorou. Mas eram lágrimas de cura, de gratidão, de amor que transcendia a morte. Anos mais tarde, Isabela estava em pé em frente a uma plateia de estudantes universitários. Ela tinha 23 anos agora, formanda em psicologia, prestes a receber seu diploma. Como oradora da turma, ela tinha sido convidada a fazer um discurso. Quando eu tinha 6 anos, ela começou, parei de falar. E quando eu tinha 7, uma estranha me ensinou a viver de novo. Ela contou a história de Neuza, de Rodrigo, de Beatriz. De como uma família tinha sido construída não de sangue, mas de escolha. De como o amor tinha curado feridas que pareciam incuráveis. Minha avó me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar, Isabela disse, a voz ecoando pelo auditório. Que nunca é tarde demais para escolher esperança em vez de desespero, para escolher conexão em vez de isolamento, para escolher amor em vez de medo. E hoje, enquanto me formo e começo minha jornada ajudando outras pessoas que estão quebrando, eu carrego comigo a lição mais importante que ela me ensinou. Apareça. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando dói. Apareça para as pessoas que precisam de você. Porque às vezes, tudo o que separa alguém do desespero completo e de uma vida plena de significado é uma pessoa disposta a aparecer e cantar parabéns. A plateia se levantou em aplausos. E entre os presentes, Rodrigo, Beatriz e a pequena Vera, agora com 8 anos, aplaudiram mais alto que todos, porque eles sabiam. Sabiam que Neuza estava ali, de alguma forma, nos valores que tinha plantado, no amor que tinha cultivado, na família que tinha escolhido. E naquela noite, quando Isabela voltou para casa,
Ela foi até o cemitério. Ajoelhou-se entre 2 túmulos lado a lado. Vó Neuza, Vera, ela disse em voz alta. Eu me formei e vou passar minha vida fazendo o que vocês faziam, aparecendo, ajudando, amando. O vento soprou suavemente, balançando as flores que ela tinha trazido. E Isabela jurou que podia ouvir, bem baixinho, a voz de Neuza. Estou orgulhosa de você, minha linda, tão orgulhosa. Isabela sorriu através das lágrimas. Eu sei, vó, eu sei. E assim, o legado continuou. De geração para geração. De coração para coração. Porque o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas se transforma, se multiplica, se espalha para todos que têm coragem de escolhê-lo. E tudo começou com uma vela em um bolo de supermercado. Com uma senhora sozinha em seu aniversário. Com um pai e uma filha que apareceram no momento certo. Com a coragem de cantar quando o mundo estava em silêncio. Às vezes, as pessoas que nos salvam são aquelas que menos esperamos. Às vezes, a família que precisamos nos encontra exatamente quando desistimos de procurar. Se essa história te lembrou de que nunca é tarde demais para recomeçar, de que amor pode curar até as feridas mais profundas, e de que família não é só sangue, é escolha diária. Por favor, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Escreva nos comentários sobre algum momento em que alguém apareceu na sua vida quando você mais precisava. Lemos cada comentário, cada história. E não esqueça de se inscrever no canal Ecos do Coração para mais histórias que nos lembram do que significa ser humano, do que significa escolher o amor mesmo quando tudo parece perdido. Até a próxima história. Lembre-se, sua jornada não acabou. Às vezes, ela está apenas esperando a pessoa certa cruzar seu caminho e te lembrar de que você ainda tem muito a viver.